Eu coloquei aqui com higiene mental, porque acho que a intenção, assim, que eu desejo passar é, é bem isso mesmo, né? Do mesmo jeito que a gente, do mesmo jeito que a gente escolhe o que vai comer, do mesmo jeito que a gente tem que conhecer o que faz bem e o que não faz bem para a gente na alimentação, no nosso processo metabólico, né, de digestão, assimilação, eliminação. Por analogia, a gente pode pensar um pouquinho nesse sentido, né? Então, a gente também tem que saber escolher ambiente, posicionamento, enfim, ter intuição, né, do que pode acontecer. E a gente tem que ter um autoconhecimento suficiente para saber, né? Para a gente conseguir estar bem em quase qualquer lugar, ou escolher não ir, né, para os lugares, enfim. Então, é isso que eu quero passar. E a gente vai falar um pouquinho, assim, das doenças mentais. A programação dessa apresentação, eu vou falar primeiro sobre a consciência, depois eu vou falar da constituição, porque o sistema psíquico, vou falar também da anatomia, mas o sistema psíquico ele tem como se fossem órgãos, vamos dizer assim, né? E depois vou falar da predisposição e moléstia, que a gente já parte para uma abordagem do que é patológico, né? Depois vamos falar brevemente sobre neurose e psicose. Depois a gente entra mesmo nas doenças mentais e na homeopatia. Depois eu vou fazer uma conclusão. Então, vamos começar pela consciência. Vou falar da mitologia do Prometeu. Então, nesse mito tem os dois irmãos, né? O Epimeteu e o Prometeu. O Epimeteu é aquele que ele pensa depois. O Epimeteu é o que consegue pré-pensar, né? E aí, depois que o Epimeteu, desculpa, o Prometeu, né? Depois que o Epimeteu ele já tinha dado todas as virtudes naturais para os animais, né? Não tinha mais nada para o homem. Então, Prometeu, que é o pré-pensar, né? O nome dele significa isso, ele pegou o que era divino, que era o fogo, né? Que é um símbolo aí do raciocínio, né? Da razão, e deu para os homens, né? E o castigo dele foi aí ter o fígado comido pela águia, né? Então, o fígado, nesse caso aqui, está representando os desejos. Então, ele entregou a razão para os homens. É um símbolo, né? Então, é a gente aí tentando lidar com os nossos desejos, com os nossos instintos e ganhando a razão, né? Que os animais não têm. Os animais podem ter garras, e presas e agilidade que a gente não tem, etc., uma carapaça para se defender, mas eles não têm, né, a razão, eles não conseguem fazer um pensamento organizado, enfim. A gente tem que lidar com a parte animal e tem essa vantagem aí de ter o pensamento, né, organizado. Então, essa é a consciência. Na mitologia, quem salva o Prometeu é o Hércules, e aí, simbolicamente, a história dele, né, dos 12 trabalhos, tem esse significado. Tem vários significados, mas um que eu gosto é esse, né? Através desses trabalhos, ele faz isso. Ele consegue ir domando esses impulsos, né, mais instintivos, que é o caminho aí da evolução, né, psíquica que a gente deveria fazer. E já peço desculpas antecipadamente se tem algum cristão, mas a gente pode trazer um pouquinho aí para a nossa civilização mais cristã, né? Que é mais ou menos uma coisa, um símbolo meio parecido aí do Adão e da Eva, que estavam no paraíso, ou seja, né, assim, consciência, mais
num mundo mais animal, né, do que hominal, e a maçã também representa aí a razão, né, a partir do momento que a gente, entre aspas, se enxerga nu, né, a gente tem consciência da gente mesmo, né, a gente não está só no instinto, né, então a gente acaba tendo responsabilidades aí, né, quem tem mais liberdade tem mais responsabilidade, é um chavão, mas é verdadeiro. A Constituição, esse daqui é um conceito de um patologista que a gente gosta bastante. Então, a definição de Constituição para uma FEI é o conjunto dos caracteres anatômicos e funcionais, ou seja, hardware e software, né? Então, é a anatomia e a função de um indivíduo a partir de um dado momento de sua vida. É fundamentalmente determinado pela hereditariedade, mais ou menos modificada pelos fatores modificadores, e isso também faz parte dos genes, tá bom? A expressão de alguns genes, eles favorecem ou não, o contrário, a expressão de outros genes, né? Então, ele está falando aqui ainda de hereditariedade e o contato desse potencial, né, da hereditariedade com os fatores ambientais. Tá? Então, a gente vai... eu queria que vocês guardassem essa imagem, porque a gente vai falar bastante disso. Então, tem o que é hereditário, tem um ambiente gênico, ou seja, um gene também influencia o outro, e esse conjunto em contato com o ambiente, tá? Depois eu falo nos outros momentos aí que a gente vai precisar dessa imagem. Então, por conseguinte, a constituição é a manifestação fenotípica do genótipo individual, ou seja, tem hereditariedade em contato com o ambiente. Isso vai fazer com que esse potencial hereditário se expresse de uma ou de outra maneira. Isso tem alguns limites, né? Algumas coisas são genéticas e vão se expressar de qualquer maneira, e algumas coisas do ambiente vão acabar acontecendo independente da hereditariedade, né? Então, um tiro ou um incêndio queima qualquer um ou fere qualquer um, e alguma modificação cromossômica importante vai se expressar independente do ambiente, né? Mas a maioria depende desses dois fatores, do hereditário e do ambiente. É nesse contato que vai moldando o que a gente é. A gente vai falar disso novamente, inclusive no sistema psíquico, tá bom? Então, isso é físico e psíquico. Sobre o sistema nervoso central, o que eu queria falar da anatomia é que essa parte central aqui, os animais também têm controle de emoção ou descontrole, né? Então, a amígdala tem a ver com agressividade, enfim. Essa parte de metabolismo e de emoções, os animais também têm, né? E o sistema nervoso autônomo, cerebelo. Agora, a parte cortical do homem, né, que a gente está falando aí da consciência, ele é ele é responsável tanto pela cognição, ou seja, pelo aprendizado, pela memória, como pela vontade, né? O homem consegue aí ter um certo controle do pensamento e da vontade maior, né, do que os animais, né? Os animais têm instinto, eles acabam agindo mais por impulso. É claro que os animais também têm sentimento, enfim, eles têm respostas individuais também, né? Não estou falando que são só entre aspas, um automatismo, não é isso? Mas o homem que tem um pensamento organizado, né? Que tem os lobos, principalmente o frontal, né? Os outros têm a ver com motricidade, visão, enfim. Mas eu queria mostrar o hardware, né, do que foi, entre aspas, aí esse ganho que a gente teve, que entre aspas, na mitologia, né, o Prometeu que trouxe para a gente. Então, sobre a Constituição, que a gente fica muito falando aí, quando a gente pensa no Freud, a gente pensa muito, né, naquela teoria que ele tem da libido e tal.
E aí, em um dos livros dele, ele fala que, na verdade, essa era a novidade, né? O resto já se sabia. Então, ele não nega a Constituição, né? Muito pelo contrário, a importância da Constituição, né? Então, ele coloca assim no livro: aproveita essa oportunidade para me defender da acusação errônea de haver negado a importância dos fatores inatos constitucionais, por ter acentuado das impressões infantis. Uma acusação como essa origina-se da natureza restrita daquilo que os homens procuram no campo da causação, em contraste com o que ordinariamente é válido no mundo real. As pessoas preferem satisfazer-se com um único fator causativo. Então, eu estou falando aqui que as pessoas deram muita atenção, né? Porque é mais fácil, né, de enxergar assim as teorias. A psicanálise já falou muito sobre os fatores acidentais na etiologia e pouco sobre os constitucionais, mas isso se deveu apenas ao fato de ter podido contribuir com algo de novo para os primeiros, enquanto que inicialmente não se sabia mais do que era comumente conhecido sobre os últimos. Recusamos-nos a postular qualquer contraste em princípio entre os dois conjuntos de fatores etiológicos. Pelo contrário, presumimos que os dois atuem regularmente em conjunto para ocasionar o resultado observado. Então, Freud está falando aquilo que, né, aquela imagem que eu queria que vocês guardassem. Então, é a hereditariedade e o meio ambiente. Ambos são importantes. E é do contato entre esses dois, né, que acabam resultando aí, tanto para bem como para mal. Talento e sorte determinam o destino de um homem. Raramente ou nunca só um desses poderes. Esses fatores se acham presentes e essa série, fora de dúvida, terá seus casos extremos. Avaliaremos a cota fornecida pela Constituição ou pela experiência de modo diferente nos casos individuais, de acordo com o estágio alcançado por nosso conhecimento, e conservaremos o direito de modificar nosso julgamento de acordo com as alterações de nossa compreensão. Incidentalmente, poder-se-ia ousar encarar a própria Constituição como um precipitado dos efeitos acidentais produzidos na cadeia infindavelmente longa de nossos ancestrais. Legal, né? A pessoa que tem uma visão mais abrangente, ela enxerga a história da humanidade, né? Não fica só no atual, né? E para o Jung, então, ele coloca que, na opinião científica moderna, já não há dúvidas de que a psique individual depende amplamente da constituição psicológica. Ele está falando de uma coisa hereditária, tá? Não está falando de uma coisa tão abstrata assim, né? Tem por mais adequado que se reconheça uma autonomia relativa à psique com relação à constituição psicológica. Utiliza como fonte uma tipologia, né, do Kretschmer, e ele coloca que essas pesquisas, né, mostraram que as peculiaridades fisiológicas dos indivíduos se estendem até os condicionamentos psíquicos. Então, tem sempre uma relação aí entre a constituição, né? Quer dizer, o temperamento é constitucional, a gente vai falar mais para frente, né? Tem esse componente muito importante aí da constituição, da hereditariedade. A preocupação da tipologia psicológica, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente disso depois, então não precisam se preocupar. A preocupação da tipologia psicológica não é determinar as características exteriores, mas descobrir os princípios íntimos que governam as atitudes psicológicas genéricas. Então, a gente vai ver que tem um componente ali da psique que é hereditária, né? A gente enxerga isso nos filhos, né? O filho que é mais lento sempre é lento, a gente mesmo. O mais rápido sempre é rápido, temperamento. Não é de todo inconcebível que nesses pontos se possa estabelecer uma ponte entre a constituição fisiológica e a atitude psicológica. Que isso ainda não tenha sido feito se deve provavelmente, de um lado, ao fato de que os resultados da pesquisa ainda sejam muito recentes e de que, por outro lado, a investigação sob o ponto de vista psíquico é muito mais difícil e, por isso, de menor compreensão. Então, se a gente for pensar aqui ler, né, Desculpa, Eduardo, abre o teu microfone, faz favor. Já abri. Não, obrigada. Eu fechar o da Jaqueline e fechei o teu, desculpa. Imagina. Mas deu para escutar tudo, né?
Ou eu volto alguma coisa? Deu? Tá. Então, assim, ó, quando a gente vai lendo alguma coisa sobre cultura geral, outras civilizações, né? Então, se você for ver o que a gente chama de constituição geral, principalmente o biotipo, né? Brevilíneo, longilíneo, normolíneo, ou como é que a gente pode falar? Como é que fala? Tem outros autores que falam, esse daqui tem mais a ver com simpático, esse com parasimpático. Outro fala, esse aqui é mais parecido com quem tem hipertiroidismo, outro com hipotiroidismo. Enfim, são linguagens diferentes, né? Para o mesmo assunto, que é a constituição geral. Então, na medicina oriental, a gente, né, tem a teoria dos 5 elementos, então, metal, fogo, e água, terra, madeira, e na astrologia a gente também tem os 4 elementos, na medicina ayurvédica também tem essas constituições que seriam semelhantes, né, a brevilíneo, longilíneo, normolíneo, e na medicina grega, que é a que deu origem, né, aí a civilização ocidental, a gente vai falar um pouquinho mais, porque é onde a gente, é o nosso caminho, né. Então, essa necessidade que o homem tem de estabelecer uma ordem e para entender, compreender e prever, né, que vem aí da consciência, né, de utilizar essa ferramenta, né, que a gente, entre aspas, ganhou aí da natureza, para conseguir prever e modificar o ambiente ao nosso favor, para a gente ter um certo conforto e segurança, né? Que a gente consegue prever o que vai acontecer, ou, enfim, minorar o que é mais ocasional, né? E acho que a gente está exagerando nesse caminho, mas enfim. O Jung fala muito que na astrologia tem bastante coisa sobre tipologia, né? É interessante a gente estudar para entender como é baseado em observação, né, das pessoas, tirando a parte mais abstrata, talvez mística ou adivinhatória, né, é muito interessante. Então, vamos falar um pouquinho sobre a medicina grega, né? Então, Empédocles já falava sobre isso, mas enfim, depois Hipócrates, Galeno, com visões um pouco diferentes, mas enfim, eles falavam desses temperamentos, né? Lá nos pré-socráticos, um falava que era mais a água, o outro era mais o fogo, enfim. Era o início, né, da investigação aí sobre a origem das coisas e da vida, né? Então, falava-se do sanguíneo, do melancólico, do fleugmático e do colérico. Então, o colérico, ele tem uma energia interna alta e tem uma sensibilidade ao externo alta, e geralmente é o colérico, né, o raivoso. Então, ele é reativo e tem muita energia interna. O fleugmático é o oposto disso. Então, ele é pouco sensível e em baixa energia. Geralmente, esses dois são brevilíneos, um pouco diferentes, mas são brevilíneos, né? O fleugmático mais para um obeso. Mas, depois a gente vai falar sobre as funções conscientes, mas o fleugmático ele vivencia mais intensamente as sensações, né? Então, geralmente obeso, mais bonachão, né? O melancólico e o sanguíneo costumam ser mais os longilíneos, e o melancólico é um indivíduo mais alto, mais de ombros caídos, ao contrário do sanguíneo, né, que anda na ponta do pé, enfim, o elemento é o ar. O melancólico, o fleugmático é a água, o colérico é o fogo, o melancólico mais a terra. E, enfim, aí
tem toda aquela teoria, né, do que seria o equilíbrio, do que seria o desequilíbrio, aí, indo mais para um humor do que para o outro, né? Mas o fato é que a gente enxerga a Constituição Geral e essa relação, né, que se fala entre o temperamento e a Constituição. Não existe um tipo, não é que não exista, né, mas a maioria não é um tipo puro, né, não é um temperamento puro, né, a gente é uma mistura. Mas aquilo que predomina na gente, geralmente a gente não consegue fazer o oposto, tá? Que é o complementar, mas é o oposto. Então, o sanguíneo, ele raramente vai ficar melancólico, né? Um ansioso raramente vai ficar, assim, deprimido, só quando estiver doente mesmo. Se ele tiver, entre aspas, no normal dele, ele vai ser mais ansioso mesmo. Eu sei que é comum, tá bom? A gente vê as duas coisas, né, ao mesmo tempo, mas aí é nas pessoas que estão doentes, né? O fleugmático, ele não costuma reagir com raiva, né? Quando ele não está bem, ele reage, né? E vice-versa. Então, aí, na constituição psíquica, a gente pode fazer uma relação aí nas funções conscientes, o pensamento para o sanguíneo, o sentimento para o melancólico. O Jung chama isso de eixo racional, né, das funções racionais, porque o pensamento... que o pensamento organiza, entre aspas, aí, o mundo pelo bom e o sentimento pelo belo, né? E esse eixo irracional da sensação e da intuição, a sensação seria o fleugmático e a intuição seria o colérico, né? Enquanto a gente fala de temperamento, parece que tem um certo preconceito, todo mundo quer ser colérico, né? Mas cada temperamento tem sua vantagem, sua desvantagem. E aí a gente está falando da constituição psíquica, né? O jeito aqui que o Jung... Está bem grosso modo isso aqui, tá? Tem outras, né? Tem outras coisas aqui, mas a gente vai falar meio en passant. Então, depois tem o inconsciente pessoal e o coletivo. Então, a gente já está começando a falar aqui de uma constituição psíquica, tá bom? A gente estava falando mais da constituição geral, né? Como diferentes visões, diferentes povos ou culturas organizam, todos tentam organizar isso, né, de uma certa maneira, e enxergam coisas parecidas. Depois, e na civilização ocidental, né, a gente enxerga isso, a gente vê nos temperamentos, que tem a ver aqui com a Constituição Geral. E aí, na psicologia, já começa a destrinchar um pouquinho mais isso, e a gente já começa a ver a constituição psíquica. Então, é uma estrutura mesmo, como se fosse o aparelho respiratório, que tem o pulmão, o brônquio, nariz, orofaringe, nasofaringe. Então, aqui a gente viu a anatomia, né, do sistema nervoso central, e aqui a gente está vendo, entre aspas, a anatomia da psique, né? Então, tem pensamento, sentimento, sensação, intuição, que a gente usa enquanto está consciente, depois tem outras coisas, mas depois tem o inconsciente pessoal e coletivo. O mais profundo aqui seria o coletivo. O inconsciente, vamos resumir assim, grosso modo, é aquilo que a gente não conhece, né? Claro, é meio claro, mas enfim, existe uma relação entre a natureza e o inconsciente, né? A natureza, ela é completa e a gente é incompleto. Então, o que a gente conhece, ou a gente está conhecendo, né? A gente entra em contato e usa essas ferramentas, né, conscientes aí, do eixo racional e irracional para conhecer o mundo. E sempre tem o viés, que a gente não é completo, então a gente enxerga só uma parte disso e o resto vai para o inconsciente. E o inconsciente, ele é completo, né? A consciência é uma ilhazinha. Tudo que a gente não conhece aí da natureza ou da vida, ou enfim, fica tudo ali no inconsciente. E aí o inconsciente coletivo é a natureza mesmo. E o inconsciente pessoal aí tem mais a ver com o que a gente vivencia, né? Um inconsciente um pouquinho mais superficial.
Então, essa é a estrutura que o Jung passa da constituição psíquica, estrutura psíquica. E aí tem o Maffei, ele vai falar sobre o pensamento, sobre a vontade e sobre a afetividade, tá? Sobre essas três funções. Também é uma maneira de enxergar aí a estrutura psíquica bem comum, né? Que a gente encontra em vários livros. Então, ele vai descrever aqui, ó. A inteligência permite conhecer a realidade das coisas, traduzindo seus diversos aspectos por meio das representações internas, que são símbolos dos fenômenos externos, reproduzidos na sua sequência histórica e classificados em ordem lógica. Em outras palavras, constitui o espelho dos objetos e dos fatos como eles são. Então, isso é inteligência, pensamento. A afetividade os indica a consciência pelo valor que eles nos custam em sofrimento. Então, inteligência, afetividade. Por exemplo, é um fato de todos conhecido o quanto nos aborrece, entristece perdermos ou quebrarmos determinado objeto, às vezes mesmo sem valor intrínseco, mas que tinha certa significação em nossa vida. Por conseguinte, para que a discriminação dos fatos e objetos tenha utilidade na nossa vida, não é suficiente que eles sejam figurados na consciência simplesmente como dados dos sentidos e como representações, pensamento, né? Mas é necessário que, além disso, nos despertem prazer ou sofrimento, isso é afetividade. E a vontade é a função psíquica que determina a finalidade de cada um dos atos da nossa vida, assim como os meios necessários para atingi-los. Ora, como todos os atos da nossa vida são reações às sensações determinadas pelo mundo que nos cerca, compreende-se que o ato seja o mais complexo dos fenômenos psíquicos, porque pressupõe imagens, ideias e motivação afetiva, sem as quais é impossível sua manifestação. Então, a vontade fica lá no final, né? Que aí a gente já está agindo. Acho que vocês já conversaram sobre os setênios, né? Então, os primeiros 7 anos, né? São mais do afeto, depois da cognição, e lá, no final, a vontade, e depois a gente volta para fazer a espiral, né? Volta para o afetivo. Então, cada indivíduo, isso é uma fé de novo, tá? Cada indivíduo, em virtude, vamos falar do caráter, agora a gente está saindo da Constituição e começando a ver, a enxergar o que o meio ambiente provoca aí no hardware, né? Então, seriam os comandos aí, como se fosse num computador, está tudo gravado ali, as potencialidades, os programas, e agora a gente vai ver os comandos, o que acontece quando chega algum comando ali na interface, né? Entre o que tem na memória e o que está no externo. Cada indivíduo, em virtude da sua constituição hereditária, saúde, desenvolvimento mental, educação e instrução recebidas, acrescidas pela experiência adquirida da vida, apresenta um conjunto próprio de atitudes afetivas e de sensibilidade a particulares emoções, que constitui o caráter. Esse, portanto, resulta da soma dos fatores psíquicos e extrapsíquicos. A afetividade é a expressão concreta do caráter, mas, por outro lado, ele é completado pelas outras funções psíquicas, como a memória e a inteligência, bem como aquelas condições dinâmicas e tróficas, as quais dependem da vida vegetativa. Ele está falando do nosso humor, que ele pode mudar também de acordo com o nosso sistema digestivo, tá? Se a gente, né, tá com uma indigestão ou enfim, alguma coisa do tubo digestivo, a gente acaba mudando de humor também. Então tem essa relação entre o físico e o psíquico e vice-versa, né? Não tem uma unilateralidade. Não é só o psíquico que influencia no físico, né? O contrário é verdadeiro. Então, agora a gente enxergou, né, a estrutura, a constituição do sistema nervoso central e da psique. Falamos dessa interface, né, o caráter, que vai formando o caráter do indivíduo. E agora a gente vai começar a parte patológica, tá bom? Então, uma Fei fala sobre a predisposição. Isso daqui vale para tudo, tá? Pode ser sistema imunológico, infecção, e o que a gente está conversando hoje, que é o sistema psíquico.
A predisposição consiste na vulnerabilidade do organismo em geral ou de qualquer de suas partes a adquirir determinadas moléstias. Esse estado é hereditário, fazendo parte do genotipo, ou do genótipo, e, portanto, está incluído na constituição do indivíduo, em todos os níveis, tá? Então, existe alguma fraqueza, né? Um lugar de menor resistência. Então, uma vez que incida um estímulo físico, psíquico, a gente tem uma resistência, mas alguns locais têm uma resistência menor. Ou pode ser do hardware, pode ser celular, de um órgão que esteja mal formado, mesmo que ele seja compatível com a vida, mas esteja um pouco mal formado. E pode ser também do sistema psíquico que a gente estava falando, tá bom? Pode ser do pensamento, pode ser da intuição, né? Então, a gente costuma usar bem uma ferramenta e a outra a gente não usa, não tem, entre aspas, não tem prática, né? Na verdade, a gente não é dotado hereditariamente, assim, a gente não tem esse potencial de ficar aquém, né? Do outro que a gente tem uma potencialidade maior, né? Então, acaba indo para o inconsciente, a gente vou tentar falar aqui o que pode acontecer quando esbarra nesse lugar de menor resistência. E então a gente falou de predisposição, ou seja, a gente tem um lugar de menor resistência e quando a gente tem um estímulo que é um pouco mais forte, agora a gente vai falar sobre moléstia, que já estamos passando, a gente falou mais da predisposição, agora a gente vai falar do patológico mesmo. Então, é o complexo de alterações funcionais e morfológicas, de novo, hardware e software, de caráter evolutivo, ou seja, tem um começo, meio e fim, que se manifestam no organismo submetido à ação de causas estranhas contra as quais ele reage, ou seja, às quais ele é sensível. Isso também vale para tudo, físico e psíquico, né? Não tem solução de continuidade, na verdade, né? A gente já sabe disso. Então, o que é matéria e o que não é matéria, a gente sabe que não tem essa solução de continuidade, é que a gente tem aí os órgãos dos sentidos que colocam, entre aspas, uma certa amarra e a gente acaba interpretando com as ferramentas que a gente tem, né? Mas essa solução de continuidade não existe. Então, essa definição de moléstia serve também, tanto com o conceito de predisposição como o conceito aqui de moléstia, ele vale para tudo, né? E o organismo dos seres vivos está constantemente pondo em jogo mecanismos de adaptação e de compensação de suas funções às variações do ambiente externo, a fim de manter o equilíbrio funcional que representa a saúde, psíquico e físico. Se, porém, os estímulos forem exagerados, ou agirem bruscamente, ou então em uma fase de enfraquecimento daqueles mecanismos, o organismo não conseguirá manter o equilíbrio de suas funções e de suas estruturas orgânicas sobrevindo à moléstia. É o que a gente estava conversando agora, né? Acho que é isso. Então, o que eu queria falar. Na predisposição, a maioria das vezes, o que acontece é que a gente tem uma predisposição que a gente chama de condicionada, que é o que ele está falando aqui, tá? Em uma fase, ou então em uma fase de enfraquecimento daqueles mecanismos. Então, predisposição condicionada, ou seja, se for para uma infecção, eu fiquei gripado, aí fiquei com uma pneumonia. Então, a gripe condicionou você a ficar com, né, fazer uma moléstia mais grave. Eu tenho diabetes, então eu fiquei tive pneumonia, ou enfim, fiquei com Covid mais grave, né? Então, são predisposições condicionadas. Se você tivesse bem, provavelmente você não teria ficado, entre aspas, aí, pior. E o Jung também fala de moléstia. Então, convém, entretanto, ressaltar que a orientação finalista do inconsciente nada tem em comum com as intenções conscientes. Então, ele já está falando aqui, tem uma coisa diferente aqui. Um está querendo ir para um lado, o outro para o outro. E, de maneira geral, o mesmo conteúdo do inconsciente,
contrasta fortemente com o conteúdo consciente, como acontece de modo particular quando a atitude consciente se orienta exclusivamente em um determinado sentido, ameaçando perigosamente as necessidades vitais do indivíduo. Quanto mais unilateral for a sua atitude consciente, quanto mais ela se afastar das possibilidades vitais ótimas, tanto maior será também a possibilidade de que apareçam sonhos vivos de conteúdos fortemente contrastantes como expressão da autorregulação psicológica do indivíduo. Então, é a mesma coisa que acontece no sistema imunológico, o sistema psíquico também acaba fazendo, né? Assim como o organismo reage de maneira adequada a um ferimento, a uma infecção ou a uma situação anormal da vida, assim também as funções psíquicas reagem a perturbações não naturais ou perigosas com mecanismos de defesa apropriados. O sonho faz parte, segundo meu modo de entender, dessas reações oportunas, porque ele proporciona consciência em determinadas situações conscientes e sob uma combinação simbólica, um material inconsciente constelado para esse fim. Nesse material inconsciente encontram-se todas as suas associações que permanecem inconscientes por causa de sua fraca acentuação, mas que possuem suficiente energia para se manifestarem durante o sono. Naturalmente, a oportunidade dos conteúdos do sonho não se evidencia à primeira vista a partir dos conteúdos manifestos, mas torna-se preciso analisar o conteúdo manifesto, para se chegar aos elementos compensadores do seu conteúdo latente. A maior parte dos mecanismos de defesa do organismo tem essa natureza obscura e, por assim dizer, indireta, e seu caráter salutar só foi conhecido depois de profunda e cuidadosa investigação. Recordemos-nos, por exemplo, do significado da febre e das supurações de uma ferida infectada. Então, tentando dar uma resumida, o que acontece? Quando a gente, nessa, entre aspas, jornada que a gente fez até chegar, né, a ser um humano, da natureza, estou falando, né, das gerações aí. Muita coisa foi ficando para trás. Só que essas coisas que ficaram para trás, elas têm um significado muito importante para a gente, né? E com alguns comportamentos, eles são simbolicamente retratados nos mitos, né, na mitologia, ou mesmo, enfim, é o inconsciente coletivo, né, que é essa história aí da natureza até chegar no ser humano. Então, quando a gente conscientemente vai muito para um lado, a natureza quer que a gente, entre aspas, quer, né, a natureza quer que a gente enxergue a situação como ela é, de verdade, não unilateral. Então, isso gera um delta, vamos dizer assim, de energia, que faz com que isso vá ganhando um quanto de energia cada vez maior, até quando a gente não está acordado, né, no sonho, isso acaba aparecendo de uma maneira simbólica. Não é alguém falando, olha, faça isso, você não está enxergando aquilo, né? Não é isso. Você está fazendo isso e não está enxergando aquilo, não é isso. Não é alguém falando isso. Mas simbolicamente, como a gente tem aí no inconsciente coletivo todos esses registros, né, do que a natureza e as gerações passaram até chegar na forma mais complexa aí do animal, né, racional, que somos nós, né, o Homo sapiens. Então, existe esse mecanismo de compensação, né, e a gente acaba sonhando porque tem uma energia suficiente para aparecer, pelo menos inicialmente, né, depois a gente vai ver que isso pode aparecer até quando a gente está consciente, quando a gente fica mais doente ainda, mas inicialmente nos sonhos, né, de uma maneira simbólica. E aí, mais para o lado ainda do patológico, mas não tão patológico, na neurose, o Jung ele fala que, visto que a causa, ele coloca um livro que chama Prática da Psicoterapia, visto que a causa da neurose é a discrepância entre a atitude consciente e a tendência inconsciente, visto que a causa da neurose é a discrepância entre a atitude consciente e a tendência inconsciente. Essa dissociação é superada através da assimilação dos conteúdos do inconsciente. Então, uma vez que você consegue enxergar, pelo menos de uma maneira parcialmente mais completa, né, a situação e o que você está fazendo, essa tensão, esse delta aí de energia, acaba diminuindo. Não que vai acabar, né? Porque ele mesmo fala que, acho que é na dinâmica do inconsciente, ele fala que a gente precisa desse delta, né? Desse delta P. Senão a coisa não rola.
E em outra parte ele fala, as neuroses mais difíceis precisam, em geral, de uma análise redutiva dos seus sintomas e dos seus estados. Nesses casos, não se deveria aplicar indistintamente um ou outro método, mas dependendo do tipo de problema, a análise deve seguir de preferência os princípios de Freud ou os de Adler. Eu coloquei isso porque eu achei interessante. Agostinho, Santo Agostinho, né, distingue dois pecados capitais. Um é a cobiça, o outro é a soberba, o orgulho. O primeiro corresponde ao princípio do prazer de Freud, o segundo, a vontade de poder, é o querer estar por cima de Adler. Então, ele tá... Achei legal, né, que o Santo Agostinho, entre aspas, aí fala do pecado, e a gente sabe que o pecado não é porque está errado, é um desvio, né, do caminho, e aí a gente acaba fazendo mal para a gente mesmo, né, e causando neuroses, né. Então, não é porque é pecado, né, não é porque, enfim, não tem essa conotação aí de julgamento, né, só porque não faz bem para a gente. E as psicoses no Jung, a gente vai encontrar aqui, ó, no espaço de uma conferência, ele, mesmo livro, ele coloca, no espaço de uma conferência não é possível descrever todos os motivos que aparecem no processo da individuação. Isso é, na fase em que o material casuístico do paciente já não se reduz a pressupostos gerais válidos apenas para o homem coletivo. Existem numerosos motivos, todos eles também presentes na mitologia. Por isso, o que se pode dizer é que a evolução psíquica individual produz, a princípio, algo muito parecido com o velho mundo das fábulas. Fica, portanto, fácil compreender que o caminho individual produz a impressão de um recuo a tempos pré-históricos, de uma regressão na história da vida, da evolução espiritual, e como se algo de muito inconveniente estivesse acontecendo, algo que a intervenção terapêutica deveria impedir. Nas psicoses ocorrem coisas parecidas, principalmente nas formas paranoicas de esquizofrenia, onde pode haver um grande acúmulo de componentes mitológicos. A apreensão de que podemos estar diante de uma evolução malograda, que pode acabar num mundo de fantasia caótico ou mórbido, não nos abandona. Esse tipo de evolução pode tornar-se perigoso para uma pessoa cuja personalidade social não esteja bem alicerçada. Aliás, o perigo de se topar com uma psicose latente, capaz de romper numa crise, é uma eventualidade que não pode ser descartada em uma intervenção psicoterapêutica, qualquer que seja. Brincar com métodos terapêuticos com um diletantismo e pouco senso crítico é brincar com fogo e deve ser insistentemente desaconselhado. Eu coloquei isso aqui, primeiro para explicar a visão dele da psicose, que é esse retorno, entre aspas, né, essa regressão aí para uma vida mais simbólica, para, enfim, a gente acaba num mecanismo de defesa que a gente não consegue lidar com a situação, né? A gente fica tão regredido que a gente é, entre aspas, aí inundado pelo inconsciente coletivo, então aparecem essas imagens, né? Então, delírio, alucinação, enfim. Mas eu coloquei isso também porque ele coloca esse aviso, então, cuidado, né? Não tente fazer um trabalho psicoterapêutico se você não tem prática, se você não entende direito o que está acontecendo, né? Porque você pode estar mexendo num caso de psicose latente e o fato, às vezes, de você trazer a consciência de uma maneira abrupta e a pessoa não estar preparada, né? Algum fato, pode ser que ele acabe descompensando porque ele não vai conseguir lidar com, né? É como se você ficasse olhando o sol, né? Você está vendo uma coisa tão brilhante que acaba te, entre aspas, te cegando. Então, tem que ter sempre muito cuidado aí com o que você estimula a trazer ao paciente, né? Trazer do inconsciente para o consciente, às vezes, não é o momento, né? Não é o momento oportuno e pode fazer mal. Então, eu quis dar essa imagem aí, desde que o ser humano conquistou aí a razão, né, entre aspas, na natureza, e falar que isso é hereditário, tem um componente hereditário importante, e aí depois esse componente hereditário ele entra em contato com o meio ambiente através de experiências de vida e etc. Isso vai formando a gente, né, isso tem a ver com constituição ainda, e nós todos temos predisposições, né? A predisposição está ligada ao temperamento, que é esse componente mais genético do nosso caráter. E então a gente tem que entender quais são os nossos, com autoconhecimento mesmo, né? No começo,
da vida pela educação dos pais, né? Então a gente depende disso. E depois com autoconhecimento, né? Conforme a gente vai ficando mais velho. E aí depois, por isso que eu quis deixar como higiene mental, né? O que a gente deve fazer, enxergar aí esse processo do micro em contato com o macro, né? Para a gente conseguir entender como é que esse sistema funciona, que funciona como o sistema respiratório, o sistema digestivo. Então tem o sistema psíquico, preciso mostrar como é que é a estrutura aí do sistema psíquico. E agora vamos ver e como ele fica, como ele descompensa, né? Na verdade é uma tentativa de equilíbrio possível e às vezes malobrada, né? Às vezes não dá certo, então a gente acaba como um mecanismo de defesa regredindo para aquilo que coletivamente o homem sabe fazer através de símbolos, né? E a gente perde a individualidade, a gente acaba caindo no coletivo, né? E tem muito a ver com homeopatia isso, a gente vai falar agora, porque na homeopatia a gente quer que o indivíduo seja ele mesmo, né? Atingir os mais altos fins, que nada mais é do que, ou pode chamar de cumprir seus objetivos de vida, pode chamar de missão, enfim, o Hahnemann fala de atingir os mais altos fins da existência, né? Então, todos aí caminhando nesse mesmo sentido. Então, vamos falar rapidamente sobre os princípios da homeopatia, para a gente ver como se encaixa aí nesse sistema psíquico e como a gente enxerga a cura, né? E como que a homeopatia catalisa isso. Então, vou tentar contar uma história breve aqui, só para falar dos princípios homeopáticos, porque acho que vocês já tiveram isso. Então, em primeiro lugar, para a gente, a origem da vida tem a ver com a alma não pelo nome alma, mas, enfim, tem a ver com algo que seja, alguns classificam como divino, ou, enfim, mas que consegue reger, controlar o organismo para as moléculas não voltarem para a natureza, assim, uma finalidade, né? Então, isso é básico para a homeopatia, né? Que existe alguma coisa imaterial, né, organizando. A lei dos semelhantes, o Hahnemann, ele já tinha lido em Hipócrates, mas enfim, ele viu a matéria médica da quina e viu que os sintomas que ela provocavam eram muito semelhantes ao, ao que curava, né? E aí ele começou a fazer investigação, que é de uma maneira totalmente científica, que são em várias pessoas de constituição diferente, e de constituição diferente, porque cada uma tem um potencial hereditário de produzir alguns sintomas e outros não. E fez a matéria médica, depois ele tem outro princípio, a individualização, que eu acabei de falar, né? Quando a pessoa está doente mentalmente, ela cai no coletivo, e aí não é mais praticamente um indivíduo, né? É uma tentativa, mas enfim, acaba caindo no coletivo. A gente sempre enxerga o homem como total, porque não tem essa solução de continuidade que eu estava falando, entre o que não é material, né, mais energia, e o que é material. Como a gente enxerga o homem como um todo, o medicamento tem que ser um só, porque é para o indivíduo. O Hahnemann, ele fez esse processo de dinamização dos medicamentos, porque ele viu que despertava algumas coisas, algumas características do medicamento, né, da força medicamentosa que não tinha se não fizesse a dinamização, e isso ainda por cima diminui os efeitos colaterais, então só tem ganhos. E depois, com o tempo, ele viu que existiam doenças crônicas, né, sintomas crônicos que ele dava o medicamento, melhorava e logo em seguida voltava, então ele entendeu e conseguiu sistematizar aqui as doenças crônicas com medicamentos que servem ao propósito de ajudar na cura, auxiliar na cura de problemas crônicos.
como a gente enxerga a doença mental? Como todas as patologias, né? Então, ela pode ser aguda, ou seja, faleceu alguém da família. Ou, enfim, a gente chama isso de noxa, né? Aconteceu alguma coisa muito grave, ficou sabendo de, né, esses dias veio um paciente que faz 2 anos ele descobriu, advogado, ele descobriu que o cliente dele estava fazendo com que ele auxiliasse golpe, né? Ele estava fazendo algum estelionato, algum tipo de estelionato, entre aspas, aí, não sei como. Ele não quis contar muito, mas enfim, ele auxiliou uma pessoa a roubar outra, resumindo. E ele parou de advogar, né? Até agora foi a primeira consulta, mas enfim. Então, pode vir com uma doença aguda. Pode ser uma falsa doença crônica, né? Então, a pessoa acaba tendo, sei, vai trabalhar num lugar que não gosta todos os dias, mas se ele sai do trabalho, ele fica bem. Então, isso é uma falsa doença crônica, por exemplo. E uma doença crônica verdadeira, vou pedir desculpa que está cheio de erro de português aqui, né, gente? Que eu digitei aqui acabei digitando no celular uma parte. E tem uma doença crônica verdadeira, né? Essa doença crônica verdadeira pode ter 2 tipos de inícios, ou princípios aí. Ela pode vir de dentro para fora e de fora para dentro, né? Então, essa falsa doença crônica aqui, ó, se a pessoa já tiver uma psoríase latente e tal, e, por exemplo, ela vai para o trabalho todos os dias, não gosta do trabalho ou do ambiente de trabalho, etc., isso pode desencadear uma doença crônica verdadeira. Pode agravar, na verdade, né? Ou o Hahnemann fala que se for muito prolongado, isso pode até causar um problema crônico, tá bom? Mas sempre tem que ter a psora, né, por trás, sempre tem que ter a doença crônica aí por trás. Nas doenças agudas, isso acho que isso é mais a parte médica, mas a gente tem uma classe de medicamentos que a gente usa, né, quando é só agudo, não se tornou crônico ainda. Na falsa doença crônica, a intervenção pode ser mais a gente orientar, né, por orientações, porque uma vez que o indivíduo ele consegue fazer essa mudança, na verdade, ele melhora, né? E na doença crônica verdadeira, aí precisa dar um medicamento mesmo. Um medicamento homeopático e que sirva para doenças crônicas. Como é que eu consigo uma das características que a gente consegue diferenciar o que é falsa doença crônica e a doença crônica verdadeira? Na falsa doença crônica, o paciente melhora por exortações amistosas e sensatas, argumentos consolatórios, conselhos sérios e sensatos, e a doença da mente não estará plenamente desenvolvida. Resultou de falhas da educação, como a educação é importante, maus costumes, moral corrupta, negligência de espírito, superstição ou ignorância. Agora, na doença crônica verdadeira, e aí a gente pode até lembrar ali do que o Jung fala, né, naquele cuidado que você tem que ter no processo psicoterapêutico, o melancólico se tornará ainda mais triste, choroso, inconsolável e reservado, o louco furioso se tornará ainda mais exasperado, e o falatório sem nexo se tornará manifestamente mais absurdo. Então, a lei dos contrários funciona quando é uma falsa doença crônica, né? A lei dos contrários, assim, não tão contrário, mas enfim, se a pessoa tem uma falha na educação, você orienta, isso melhora, né? Eu como muito tal alimento e meu estômago sempre foi bom, né? Mas se eu como demais, então você faz uma orientação alimentar, a pessoa já fica bem, né? Por exemplo, né? Dá um exemplo físico aí. E quando é verdadeiro, não adianta. É a mesma coisa que tique, né? A criança que tem o tique, mas você conscientiza, né? A conscientiza de que ela está fazendo o mesmo movimento várias vezes repetido, que às vezes até um coleguinha de classe está fazendo. Se você fala para ele e ele para, é porque o que a gente fala assim, ele é heterozigoto, né? Ele tem a predisposição, mas
Agora, se for uma doença crônica verdadeira e ele for homozigoto, enfim, tiver uma predisposição maior, na hora que você adverte, o tique piora. Então, isso aqui, ó, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado com o processo psicoterapêutico, a psicoterapia usa a lei dos semelhantes, né? E eu acho que isso potencializa o efeito aqui da terapia, análise, enfim. Então, o Freud, ele coloca em um dos livros dele, a transferência cria, assim, uma região intermediária entre a doença e a vida real, através da qual a transição de uma para outra é efetuada. A nova condição assumiu todas as características da doença, mas representa uma doença artificial que é em todos os pontos acessível à nossa intervenção. Então, ele está falando o que a gente faz na homeopatia, na verdade, né? A gente cria uma doença artificial, que já foi estudada através da experimentação no homem-são, a gente dá para o paciente e a gente tem um controle sobre essa doença artificial que a gente está causando, tá? Mesma coisa. E para o medicamento homeopático, uma hora o efeito acaba, né? Ou se a gente der todos os dias, a gente tem isso mais na mão. Se for uma dose única, tem um padrão, né, de ação, mas enfim, ele vai diminuindo e acaba. E aí, por semelhança, você conseguiu dessensibilizar um indivíduo, né? Que é o que está escrito aqui. Então, como você consegue... Você trouxe para o presente uma coisa que aconteceu. Semelhante, né? Transferiu o que aconteceu para a situação atual. E você ainda consegue mexer nisso, né? De uma maneira salutar. Isso é homeopatia. E o Jung, ele cita textualmente a lei dos semelhantes aqui, ó. Os processos psíquicos compensadores quase sempre são de natureza essencialmente individual e essa circunstância aumenta consideravelmente a dificuldade de provar seu caráter compensador. Por causa dessa peculiaridade, muitas vezes torna-se verdadeiramente difícil, particularmente para os principiantes nesse domínio, perceber até que ponto o conteúdo de um sonho tem um significado compensador. Com base na teoria da compensação, estaríamos mais inclinados a admitir, por exemplo, que um indivíduo com uma atitude exageradamente pessimista em face da vida tivesse sonhos serenos e otimistas. Mas essa expectativa não se verifica senão no caso de alguém cuja índole permite que ele seja estimulado e encorajado nesse sentido. Mas se o seu temperamento for um tanto diferente, assumirão consequentemente uma feição mais negra ainda do que a atitude consciente. Eles seguem, então, o princípio de que se milha obscurento, os semelhantes que se curem pelos semelhantes. Então, o Jung, ele cita, né, ele conhecia essa lei. E aí, nas conclusões, no tratamento homeopático, sintomas psíquicos, para fechar, né, no tratamento homeopático, sintomas psíquicos modificados estão obrigatoriamente incluídos no rol de sintomas relevantes sempre, né? A gente sempre leva, mesmo que seja temperamento, ele tem que servir como pano de fundo, né? A gente não, como a gente tem que medicar o homem como um todo, né? O ser humano como um todo, mesmo se for não tiver nada modificado, mas sempre tem, né? Geralmente tem, acho que 99,9% tem. Pelo menos o temperamento ele tem que estar ali, né? A gente não dá um medicamento que seja com um temperamento oposto ao que o medicamento ele costuma se mostrar, né? Que ele tem o potencial de despertar. Então, no tratamento homeopático, a gente sempre leva em consideração o psíquico. A medicina homeopática tem princípios e os mesmos devem ser respeitados, inclusive em pacientes com sintomas predominantemente mentais. A gente faz o tratamento, as regras são as mesmas, né? Por isso que eu quis colocar os princípios ali, porque o tratamento vai ser sempre o mesmo. E o Hipócrates já falava isso, né? Das doenças, assim, chamadas... não era divinas o nome que ele colocava, mas quando o paciente tinha epilepsia, ele falava, olha, é um problema como os outros, tá? Não trate de maneira diferente. E no processo psicoterápico, a lei dos semelhantes é utilizada de maneira benéfica ao paciente, né? Apesar daqueles cuidados que a gente tem que ter, né? Que o Jung ressalta, e que o Hahnemann fala, que na doença crônica verdadeira, né? Se você for tentar estimular o paciente, às vezes ele pode piorar.
Mas se for bem feito o processo psicoterápico, ele auxilia sim, e deve ser indicado por um bom profissional, claro. Como em tudo, né? E aí o que eu queria deixar aqui é que o autoconhecimento, isso é uma mensagem principal, talvez. O autoconhecimento é fundamental e tanto a anamnese homeopática como a terapêutica catalisam esse processo. Como é por semelhança e tem essa agravação a gente dá como se fosse um empurrãozinho, uma quantidade de energia a mais, né, para o que o paciente já está sentindo, inclusive na esfera psíquica. Então, isso facilita, se, por exemplo, vou falar de uma maneira meio figurada, tá? Se for um antígeno, a gente, entre aspas, está mostrando aquilo que o sistema imunológico precisa trabalhar. Se for no processo psíquico, a gente também está estimulando uma conscientização, tá? E na anamnese, quando a gente fica perguntando toda hora, e o que mais, como é que é isso, o que faz bem, o que faz mal, a gente precisa disso para encontrar o medicamento. Mas isso também auxilia no autoconhecimento, tanto físico como psíquico, né? E através desse autoconhecimento podemos escolher de maneira consciente o que nos alimenta, o que nos faz mal e buscar nossos mais altos fins. A apresentação seria isso. Aí agora ficou meio prolongado, mas eu quis dar essa volta para explicar a estrutura psíquica, que eu acho que não está no... A gente não fica falando sobre isso o tempo inteiro, né? Então eu quis dar essa volta aí para conseguir mostrar que a gente tem sim uma estrutura psíquica, que a hereditariedade faz parte da constituição da nossa hereditariedade, e a gente tem que entender como a gente funciona para conseguir lidar melhor consigo mesmo e com o ambiente, né? É isso. Muito bom, Eduardo. Pode parecer, né, como o Eduardo falou, mais demorado, até mais complexo, mas é bem importante para chegar no autoconhecimento, né? E falar que tem coisa que a gente é. Não adianta a gente achar que a gente é uma folha em branco e vai escrever a história que a gente quiser. É isso que eu queria também deixar, né? Quem tem filho sabe, né? O filho já nasce com aquele temperamento, né? O que mama rápido é mais rápido, o que mama lento é mais lento. Não tem que nem eu falei, né? Não estou julgando que isso é bom ou se é ruim. Só uma constatação, porque cada um tem vantagem e desvantagem. Mas é hereditário isso, né? A gente não é uma folha em branco.